Então, o primeiro sacrifício que eu quero te mostrar, continuando nesse texto, mas eu vou pular algumas partes, eu vou começar no versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, a primeira coisa é você se abster das paixões carnais. Então, o que te leva a pecar? O que são ocasiões na sua vida que você realmente, se você entrar, você vai pecar? Às vezes é uma amizade que você vai ter que se abster, às vezes são relacionamentos que você vai ter que se abster. E você precisa entender que isso é um sacrifício que você faz agradável a Deus e que se você obedece, lá na frente te capacita a fazer o quê? A você reinar com Cristo. Olha, eu lembro quando eu converti, eu perdi muitas amizades. Não que eu queria abandoná-los, mas eu não tinha condição de caminhar com eles. Eu entendi isso. Até que depois de algum tempo eu pude me aproximar novamente deles. Mas o texto continua falando o seguinte, olha, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ele está falando o seguinte, seja exemplar o seu procedimento no meio dos gentios. Quais são os dois lugares que a gente mais passa luta às vezes para testemunhar? É no trabalho e na própria casa. Olha, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Muitos querem reinar como José reinou. José foi um homem que realmente ele teve um poderio de reino com Deus, algo grandioso. A ponto de Deus colocar um grande reinado do Egito na mão dele. Mas muitos não querem passar pelo processo dos sacrifícios espirituais agradáveis que ele fez, de passar por tribulações, de sofrer perseguições, de sofrer calúnia no trabalho dele, de gerar esperança em homens que às vezes não conseguiram trazer libertação para ele, e ele continuar perseverando em Deus. Então, lá no seu trabalho, como tem sido o seu testemunho, né? Ou às vezes também na própria igreja, como tem sido o seu testemunho na igreja? Ali é um lugar onde Deus está te treinando. Ali o seu pai muitas vezes está falando para você, aguenta que eu estou trabalhando em você, suporta que eu estou trabalhando com você. Eu quero te edificar nesse lugar. Aqui é a sua prova para você lá na frente poder reinar comigo. Então, no seu trabalho, verifica bem como tem sido o seu trabalho, o seu testemunho. Ah, pastor, eu vejo que eu não sou um bom testemunho no meu trabalho. Olha, existe uma coisa na Bíblia que chama perdão. É você chegar para as pessoas e falar assim, ó, que você me perdoa. Eu acho que eu fiz coisas que não foi muito agradável nesse lugar, mas eu quero consertar. Olha só, Deus te deu a oportunidade de começar do zero, assim como esse dia para trás eu pedi a minha filha para pedir perdão para a professora de balé dela. É uma oportunidade que eu estou dando para ela crescer, para lá na frente eu poder confiar mais nela. Por quê? Porque ela estava bagunçando no meio da aula. Mas depois o texto continua falando, sujeitáveis a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aqui está falando de submissão. Olha, sabe uma coisa que eu amo na Vale das Bênçãos? Eu amo na Vale das Bênçãos porque é uma igreja que te impulsiona a ser adulto. Né? Que tem pessoas que às vezes continuam ainda se apegando em picuinhas, né? Se apegando em coisas que não entendem que não vai levar a amadurecimento. Né? São pessoas que sempre ficam batendo em teclas, né? Que às vezes não percebeu que aquilo ali era para ter passado aquela fase da vida dela há muito tempo. E aí você olha a vida dela, ela não está rompendo, ela não está crescendo. Por que ela não está crescendo? Porque o pai está pondo uma prova na vida dela para ela passar e poder realmente lá na frente reinar, mas ela não consegue vencer aquela fase. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Verifique a sua vida. Será que está surgindo reclamações sobre você que você precisa fazer uma autoanálise? Quem sabe é uma área que o seu pai está querendo tratar você. Você ainda é uma criança nessa área, mas o seu pai está querendo te ensinar, está querendo usar o irmão mais velho do lado para poder te ensinar a vencer essa etapa. E aí se você realmente entender o que Deus quer, você vai vencer essa etapa e você vai poder reinar com ele lá na frente. Mas tem pessoas que não, preferem ser adultos e às vezes tomam atitudes até... Como a gente está num ambiente espiritual, eu amo a vida do pastor Daniel por causa disso, né? Eu quero te dar o meu testemunho, porque quando eu estava lá em Belo Horizonte, eu era discipulado por um pastor que ele me tratava como um filho, mas um filho criança ainda. Isso foi muito bom para mim, porque eu cresci muito. Mas quando eu cheguei em Campo Belo, o pastor Daniel me tratava como filho, mas um filho adulto. Então o nível de tratamento foi diferente comigo agora. E eu estranhei um pouco, mas eu entendi que era para o meu amadurecimento, né? Então as cobranças que vinham, né? As estratégias, as metas, para mim foi muito bom para eu despertar a minha maturidade, eu poder hoje reinar em várias áreas da minha vida que eu reino hoje. Então eu quero te
deixar essa dica. Verifica o que realmente precisa mudar, né? Se você está submisso às autoridades, né? Se você tem pessoas que às vezes querem mudar de igreja, por quê? Porque o trabalhar para ser adulto dentro da sua igreja, você está estranhando muito. É o seu pai espiritual que está te apertando para você amadurecer, mas não, você prefere voltar e ir para outro lugar e ser criança, né? Então toma cuidado com isso. Então, o próximo sacrifício, que eu quero ler com você, está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Olha só, nós estamos falando de sacrifícios espirituais, né? Lá no versículo 5, e ele continua falando várias coisas. No versículo 9 ele repete que você é nação santa e tudo mais, mostra o seu propósito de amadurecimento, e aqui ele continua falando mais coisas que são sacrifícios espirituais. Tratai com honra, amai os irmãos e temei a Deus. Irmãos, outro sacrifício espiritual que se praticarmos nós vamos amadurecer e reinar é aprender e honrar os irmãos, né? Muitos cristãos não podem reinar em todas as áreas da sua vida porque ainda guarda muita mágoa. E sabe uma coisa como que é mostrado isso? É você é indiferente com o irmão. É um irmão que às vezes você fala assim, não, esse aqui eu não bato com ele. Irmão, não pode existir isso. Se você faz parte da mesma família, não tem como o irmão não conversar com o outro. Quem vai ser o mais maduro de pedir perdão? Quem vai ser o mais maduro de baixar as armas e falar assim, eu quero te pedir perdão e eu não abro mão da sua vida? Então nós precisamos ser maduros. Mas enquanto você tiver com essas rixas, igual uma criança, nós estamos falando de curtir a fase de criança, mas se você continuar nessa imaturidade, o seu Pai Celestial vai te disciplinar. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Por quê? Porque essa indiferença com os irmãos, não amar irmão, só mostra uma imaturidade. E se você for imaturo, você não vai poder reinar. Né? Outra coisa que eu quero te mostrar, continuando no versículo 20, 1 Pedro 2, 20 e 21, diz o seguinte: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência, se entretanto quando praticais o bem sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Olha aqui, ó, esse sacrifício espiritual é um dos mais amadurecedores, né? A criança que aprende a suportar as perseguições com paciência e aprender a sofrer as coisas sem murmurar, ela se torna um gigante espiritual. É a criança que ouve calada, entende que é o melhor para ela e decide mudar. Né? A Mirella, muitas vezes, quando eu peço alguma coisa para ela, tipo assim, esse tempo atrás ela estava demorando muito a comer. E eu falando com ela, Mirella, você está fazendo na hora demais, você está fazendo na hora demais, seu pai vai ter que te disciplinar, seu pai vai ter que te cortar alguma coisa. Então, quando ela entendeu, escutou calada, entendeu, hoje quando ela pratica, ela fala assim, olha aqui, papai, já terminei. Ou seja, ela celebra com o pai o crescimento dela. O que está acontecendo? Ela está sendo preparada para reinar agora. Né? Então muitos querem às vezes ser como Abraão, como Daniel, como José, mas não querem sofrer as perseguições calados, como aconteceu aqui. Sofrer perseguições e ficar calado, deixar Deus ser a sua justiça, para aí sim amadurecer e reinar. Então toma cuidado, né, com o que você tem, as suas palavras, cuidado como tem sido o seu relacionamento, né, com os irmãos, no emprego, para você não falar coisas besteiras. Mas curta essa fase de criança, né? Começa a compartilhar com o seu pai, como a Mirella compartilha comigo. Fala assim, pai, eu tinha dificuldade com a minha esposa, eu tinha dificuldade de submissão com meu marido, mas agora eu estou vencendo, pai. Olha aqui, pai, olha, eu falei no telefone com o meu marido de maneira submissa. Olha, pai, obrigado, Senhor. Compartilhe com o pai que você está vencendo, para que ele possa ver que realmente você pode reinar em vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.